motivo de alegria estar aqui, tendo como dirigente o nosso irmão Paulo César. Temos as irmãs deles aqui presentes, familiares. Foi muito amigo do pai dele, João Irani. Batalhamos juntos em muitas atividades da Federação Espírita do Paraná, fizemos viagem juntos. Eu, João Irani, o Antônio Greco. Tivemos uma experiência muito feliz no movimento espírita. O nosso tema, como ele tinha dito, eu estava no início abordando, é a quarta parte do livro dos Espíritos. E, no geral, ela tem o título de Esperanças e Consolações. Então, tem um desdobramento, primeira parte, penas e gozos terrenos. Depois a outra vai ser apenas e gozos futuros. Mas, no nosso assunto, vamos trabalhar em cima de alguns itens contidos no livro dos Espíritos, quarta parte, que temos aqui felicidade e infelicidade relativas, perda de entes queridos, temor da morte e uniões antipáticas. Eu gosto muito, repito muito, uma página do Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, está contida no livro Caminho Espírita, e tem por título Kardec. Então, Emmanuel afirma vários itens a respeito de Kardec, e ele diz: é importante estudar Kardec, analisar Kardec, ensinar Kardec e divulgar Kardec. Então vejam, Emmanuel, neste livro, Caminho Espírita, está nos afirmando da importância de estudarmos as obras de Allan Kardec. Então ele diz: estudar Kardec, analisar Kardec, ensinar Kardec, divulgar Kardec. Emmanuel também diz, no livro chamado Estude e Viva, e uma mensagem chamada Socorro Oportuno. Então, no final dessa mensagem, ele diz: o Espiritismo nos pede uma forma permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel ressaltando a importância de divulgarmos a doutrina espírita. Então, como vemos ali, estudar Kardec, analisar, divulgar Kardec, ele, ao elaborar a doutrina, codificar, ele tem lá um projeto 1868. Esse projeto está no livro Obras Póstumas, publicado em 1890, pela ajuda de Kardec. Então, apanharam os escritos que Kardec tinha guardado e não tinha ainda publicado. Então, o nome é Projeto 1868. Kardec ali estabelece bases para o futuro do Espiritismo, para o Espiritismo crescer, para o Espiritismo se propagar. Então, ele enumera os itens. Então, um deles é o ensino espírita. Kardec diz que é necessário criar um curso regular de Espiritismo para formar adeptos sérios, para melhor divulgar a doutrina. Vamos ver, projeto 1868. Ensino espírita. Kardec fala ali também nas viagens que seriam necessárias serem feitas pelo país, no caso a França, e ele realizou muitas. Então, na França, interior da França, na Bélgica, viajando de trem, de carruagem, mas ele assim o fez. Um dos livros muito importantes sobre as viagens de Kardec tem o título de Viagem Espírita de 1862. Então é Kardec viajando no inverno, no
carruagem, mas visitando os espíritas do interior da França, do interior da Bélgica. Muito, então, interessante sempre focarmos, jamais esquecermos de estudarmos as obras de Allan Kardec. No livro O Céu e o Inferno, bem no início, Kardec fala assim: o futuro e o nada. Diz Kardec: nós vivemos, nós pensamos, nós agimos e nós morremos, o que não é mesmo certo. Mas ao deixar a terra, para onde vamos, no que nos transformamos, estaremos melhor ou pior? Seremos ainda nós mesmos ou não mais o seremos? Ser ou não ser, é essa a alternativa. Ser para todo sempre ou nunca mais ser? Tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo estará acabado para sempre? Vale a pena pensarmos em tudo isso. Então, o Espiritismo não surgiu para nos esclarecer a respeito disso. Por isso que a doutrina espírita é chamada Consolador, Consolador prometido por Jesus, conforme está lá no Evangelho, segundo João, no capítulo 14, Jesus disse: muita coisa vos tenho a dizer, mas vós não podeis suportar agora. Eu solicitarei ao Pai e Ele enviará outro Consolador, que virá ensinar coisas novas e relembrar o que eu tenho dito. Então veja, promessa de Jesus: muita coisa vos tenho a dizer, mas vós não podeis suportar agora. Enviarei outro Consolador que virá ensinar coisas novas e relembrar o que eu tenho dito. Jesus já sabia que o ser humano iria esquecer, iriam deturpar os seus ensinos. Então daí surgiu a doutrina, codificada por Kardec. Então Kardec é um espírito superior do mesmo nível dos que responderam as perguntas que ele fez. Então, lá no livro dos Espíritos, dos Prolegômenos, vemos a relação dos espíritos que ditaram. E vemos então que Allan Kardec realmente era um mensageiro de Jesus. Vemos relatos, principalmente no final de Obras Póstumas, foi acrescentado uma página que foi me agraciado pela Sueli Guerra, então, com Obras Póstumas da Fé. Então, tem um relato de uma médium clarividente narrando que Kardec se encontrava numa cidade do interior, escrevendo um livro. E muitos espíritos, ela narra os espíritos superiores que estavam junto dele, e nós vemos ali que pelo que ela diz, era o próprio Jesus. E realmente as mensagens que vimos do Evangelho segundo o Espiritismo, assinada pelo Espírito da Verdade, inclusive no prefácio uma mensagem do Espírito da Verdade. E quem é o Espírito da Verdade? Então lá no final da Gênesis, no capítulo lá 37, lá no final, falando sobre o Consolador prometido, Kardec diz assim: sobre o nome de Consolador, de Espírito da Verdade, Jesus. Então ele deixa bem claro que o Espírito de Verdade é Jesus. Então lá no final da Gênesis não tem dúvida. E depois nós vemos outros escritores como Hermínio de Miranda, num dos seus livros, ele tem um capítulo: quem é o Espírito de Verdade, guia de Jesus. Então ele vai pensando aqui, vai mostra que o Espírito de Verdade é Jesus. Então no Evangelho segundo o Espiritismo, já que nós vamos falar aqui de felicidade e infelicidade relativa, né, inclusive,
nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, lá no item 20, uma mensagem do Espírito François Madeleine Cardiel Bourlou, ditado em Paris em 1863. Então, o título da mensagem é A Felicidade Não É Deste Mundo. Diz o Espírito: não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Então, vejam a importância do estudo. Nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Então, Kardec faz essa inquirição aos benfeitores na questão 920. Pode o homem gozar de completa felicidade na terra? Os mentores responderam: não. Foi incisivo, né? Pode o homem gozar de completa felicidade na terra? Resposta: não. Pois, para isso, a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Já entra uma explicação. A vida nos foi dada como prova ou expiação. Porém, depende a sua realização de seus males ou ser tão feliz quanto possível na terra. Nós vemos, nós estamos encarnados num mundo de categoria inferior, provas e expiações. Então, todos nós, estamos sendo provados, estamos pagando dívidas do passado, de outras existências. E um dos princípios básicos da doutrina é a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados. Nós vemos no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec apresentando a classificação de mundos, primitivos, provas, expiações, regeneração, mundos felizes e mundos celestes hoje em dia. Capítulo importantíssimo. Então, a felicidade completa não está na Terra, face a essa condição. Mundo de provas e expiações. Na questão 921, pergunta novamente o codificador: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada? Enquanto isso se não verifica, pode-se conseguir uma felicidade relativa? Kardec insiste, já que não é possível a felicidade completa, poderemos atingir uma felicidade relativa? E eles dizem aqui: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muito males se livrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a existência grosseira. Depende de nós. Os Espíritos nos falam do livre-arbítrio, liberdade de fazer ou não fazer. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Não vamos colher o que plantarmos. Vemos no Evangelho a lição do semeador, a parábola do semeador, Jesus explicando por que Jesus falava por parábola. Era uma linguagem figurada, uma história, contendo ensino moral e preparada para no futuro ser bem esclarecido. Então, o estudo das parábolas de Jesus é muito importante. Uma questão que eu gosto muito, meu filho Álvaro, que está ali também, adora essa questão, já fez um pôster
colocou no aparelho do apartamento dele, é a 922. Pergunta ao mestre Kardec: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Eles respondem: com relação à vida material, a posse do necessário. Então, com relação à vida material, a posse do necessário. Então, nós precisamos de moradia, de vestimenta, de alimentação, de vestuário. Então, com relação à vida material, é a posse do necessário. E com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então veja, com relação à vida moral, então a paz de consciência, consciência tranquila. Não estou prejudicando ninguém, não estou fazendo mal a ninguém, então estou com a consciência tranquila. E a fé no futuro. O Espiritismo como consolador, ele nos transmite essa certeza que a vida continua após a morte. O que perece é o corpo físico. O ser imortal, o espírito, continua na escala evolutiva. Nós vemos lá no Livro dos Espíritos, as questões de número 100 a 113, a escala espírita. Então temos lá, Kardec os dividiu em 3 ordens: os imperfeitos, os bons e os mais elevados, puros. Então veja, com relação à vida moral, a paz de consciência e a fé no futuro. Então é importante, né, esta fé, esta certeza que a matéria, o corpo é como se fosse uma roupa, uma vestimenta. Ficou velha, trocamos. Nós devemos seguir a nossa escala evolutiva. Os benfeitores espirituais, através de diversos livros, só Chico Xavier recebeu mais de 400 livros, Divaldo Pereira Franco, mais de 250, de outros médios, Ivone Pereira, a Sueli Calda Schubert, nos legaram, através dos seus mentores pela psicografia, muitos ensinos, complementando as obras de Kardec. E vemos que esses benfeitores afirmam que a verdadeira felicidade está em fazer os outros felizes. Ao doar alegria, esses são os mentores do Espírito, citaram nas diversas obras, né? Ao doar alegria e paz, com ânimo e segurança ao próximo, encontraremos a força de energia que nos fará constantemente motivados para a sustentação da felicidade para nós mesmos. E dizem esses benfeitores: para encontrar a felicidade é preciso doar algo de nós mesmos. Para encontrar a felicidade é preciso doar algo de nós mesmos. Doar um pouco de paciência para as pessoas que lhes são difíceis. Veja, doar um pouco de paciência para as pessoas que nos são difíceis. Ofertar um pouco de alegria para os tristes. Emprestar nossos ouvidos para os que vivem na solidão. Perdoar aos que nos ofendem. Ao fazermos aos outros, fazermos os outros felizes, encontraremos uma fonte de energias que sustentará a nossa própria felicidade. Tivemos também um artigo da Revista Internacional do Espiritismo dizendo que a neurociência comprova essa tese,
Os cientistas descobriram que o nosso cérebro trabalha com um sistema de recompensa, que é ativado quando fazemos o bem ao próximo. Eles citam nesse artigo a doutora Susana Rose, doutora em neurociência pela Universidade de Paris. E ela diz que o bem que fazemos aos outros retorna ao nosso cérebro quando vemos o resultado estampado no rosto alheio. Vamos ver a importância de fazermos o bem. Daí, aquela legenda do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade. Mas o que é caridade? As pessoas pensam que é só doar alimento, roupa usada, seria isso caridade? Então, vimos o Evangelho lá, nós divisamos caridade material, caridade moral. Então, o que é caridade? No Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec pergunta: o que é a caridade como entendia Jesus? E a resposta é aquela famosa sigla BIP, que antigamente ele tinha um aparelhinho chamado BIP, chamado na década de 70, 80. Então, está lá a pergunta, 886. O que é a caridade segundo entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Por isso que fora da caridade não há salvação. É o ensino de Jesus: benevolência, fazer o bem, indulgência, saber, relevar ao erro do próximo, procurar conciliar, não difamá-lo, perdão das ofensas, perdoar. Então, por isso que está lá a legenda: fora da caridade não há salvação. A caridade não é só doação, é a prática do bem. Então, temos a questão 942. Ele pergunta: para agradar a Deus, basta não fazer o mal? A resposta: não. Para não fazer o mal, basta a inércia e a despreocupação. É necessário fazer o bem. Então, para não fazer o mal, fica em casa, escutando música, assistindo um bom programa. Eu estou lá, não estou fazendo mal para ninguém, mas também não estou praticando o bem. Então, não importa não fazer o mal, temos que ir além, praticar o bem. Na questão 933, pergunta novamente o mestre Leonês: assim como quase sempre é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será dos sofrimentos morais? Então, o homem é a causa dos seus problemas. Eles responderam: mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. Então vejam, por que nós somos ainda imperfeitos? Ainda temos ansiedade da avareza, temos inveja, temos ciúme, mágoas, guardamos esse sentimento. Então, ao estudar Kardec, estaremos aprendendo, vamos assimilando, em doses homeopáticas, os ensinos. Então, ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Então, vamos melhorando. Então, nesse item da quarta parte, nós temos, daí a pergunta 934. A perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e depende da nossa vontade. Então, a 934, a perda de entes queridos, nós
nossos entes queridos, que na linguagem normal, popular, né, morreram. Nós espíritos usamos a palavra desencarnaram, saíram da carne, mas estão vivos, né, no mundo espiritual. Então, motivo de dor. O que os espíritos responderam? Essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre. Representa uma prova ou expiação. Representa uma prova ou expiação para todos. Aí eles dão esse esclarecimento. Tendes, porém, uma consolação com os vossos amigos. Tende uma consolação que em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que estão ao vosso alcance. O que está ao nosso alcance? É a mediunidade. Então eles dizem, há uma consolação. Então, através da mediunidade, nós recebemos mensagens. O Chico Xavier, quantas mensagens, né, recebeu para mães que lá compareceram, desoladas pelo falecimento de filhos. Divaldo Pereira Franco narra muito em suas palestras, né, essa atividade do Chico. E a pergunta, a resposta continua. Né? Temos, né, a consolação e poder comunicarmos ao vosso conhecimento que dispomos da mediunidade. Daí complemento os espíritos. Enquanto não disponde de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Eu tenho que dizer aqui uma profecia. No futuro, iremos nos comunicar com eles, queridos. Enquanto não disponde de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então, quem estudou a série André Luiz, que ela estudou fora com a Sueli, que ela tem um programa de estudo, então vê André Luiz lá desde a década de 40, os aparelhos que ele citou, e hoje são realidade, até o celular naquela época, a gente usava aquele telefone que dependia de telefonista, e do outro lado da linha, telefonista, eu quero falar com o número tal, daqui 3 horas eu completo a ligação. Era assim. E André Luiz já falava no celular. Até o Geraldo Campete, sobrinho, escreveu um livro sobre o resumo das obras de André Luiz. Na parte final, ele relata todos os aparelhos que André Luiz falou nas suas obras e hoje são realidade. Então, Geraldo Campete, sobrinho, um livro volumoso, resumo das obras de André Luiz, e lá no final ele nos fornece. Vejam a revelação do mundo espiritual. Então, essa questão da perda de entes queridos, nós vemos Divaldo em uma palestra citar a história de uma senhora que até ela escreveu alguns livros. O nome dela é Zilda Zuckerker Rossini. Ela escreveu a experiência dela, um livro chamado Perda de Entes Queridos. Ela era uma senhora católica e os 2 filhos, Diógenes e Drauzio, estudavam na Universidade de São Paulo. Pela manhã deram um beijinho na mãe, tchau, tchau, e foram para a universidade. Horas depois, ela recebe aviso da polícia que houve um acidente e os filhos perderam a vida. Então morreram os 2 filhos dela. Então aquele desespero. Ela estava pensando em suicídio e ela estava programando como ela iria se matar, a luz apagada. Ela ficava estranhando aquilo. Será você, Drauzio? É Diógenes? Daí a luz acendia. Ela ficou naquilo, daí contou para uma vizinha, da vizinha, vamos ao Chico Xavier. Vamos conversar com o Chico Xavier. E viajaram para o Uberaba. E na viagem furou o pneu do carro. Ficaram atrasados na reunião. Aí conseguiu um lugarzinho lá no último lugar. O auditório lotado. Ela triste que chegou atrasada, que queria chegar, por lá um nome, para fazer o pedido para o Chico ver se conseguia ver o que estava acontecendo com ela.
Quando terminou a reunião, o Chico levantou aquela calma. Ele pergunta, pega uma folha de papel, quem é Zilda? Zilda Rossini. Aí ele disse, tem aqui uma mensagem do seu filho Diógenes. A senhora me autoriza a ler? Daí o Chico autorizou e passou a ler. Mamãe, nós não morremos, nós continuamos vivos. Ela ficou assim, extasiada. Foi lá, viu a assinatura, tinha a identidade do filho na carteira, assinatura igual do meu filho. Foi uma consolo, né? O marido dela, que também ia no cemitério dormir em cima do túmulo, onde estavam os filhos. Aí, graças às mensagens de Chico Xavier, ela passou a ter fé, esperança, viu que a vida continuava após a perda do corpo físico. Então ela escreveu, muito importante, perda de entes queridos, Zilda Rossini. Então essa quarta parte, então, aborda essa questão. Por que o espírita não teme a morte? Nós sofremos com a perda de entes queridos. Mas temos esse consolo que é passageiro. Iremos nos encontrar. Vamos ver. Então o Espírito disse a Kardec que o Espiritismo vencerá com os homens, sem os homens e apesar dos homens. A Hermínio Miranda cita essa resposta do Espírito a Kardec numa entrevista que ele deu à revista Espírita de Circulação Nacional. Então veja, o Espiritismo vencerá com os homens, sem os homens e apesar dos homens, porque é a doutrina dos Espíritos. Então, se dependesse dos homens, muitas pessoas entram com o Espiritismo, mas o Espiritismo não entra nelas. Não frequentam o tempo, abandonam. Como aquele exemplo que Jesus fala, a casa construída sobre a areia e a casa construída sobre a rocha. Construída sobre a areia, vem a chuva e derruba tudo. E sobre a rocha, não. Então, pessoas, ao estudarem, vão se convencendo. Por isso que o Espiritismo é a fé raciocinada. Eu creio porque aprendi, porque sei, não porque me disseram. Então, nós não temos a fé certa, é a fé raciocinada. Tem também nesse capítulo uniões antipáticas. Fala sobre os casamentos, né? O porquê, né, de desavenças no casamento, problemas no matrimônio. Então, a questão 939 do Livro dos Espíritos. O capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo trata também do casamento, fala em divórcio. Né? Então é interessante esse estudo, que um dos princípios é a reencarnação. E muitas vezes em nosso lar, marido, mulher, filhos, são espíritos devedores uns dos outros de outras vidas. Daí o lar é chamado de cadinho purificador. Eu achava bonita essa palavra cadinho. E um dia fui pesquisar o que significava cadinho. Cadinho é forno, um aparelho que o protético usa lá para derreter metal. Um dia fui visitar um protético, me mostra aí o aparelho chamado cadinho. Ele me mostrou lá um tipo de forno que derrete aquele metal que ele vai fazer as próteses. Então, cadinho purificador. E Emmanuel, num livro chamado Leis de Amor, também de Chico Xavier, então, Emmanuel foi inquirido. Como explicar divórcio, separação, desquite? Aonde que está aquela fase de encantamento que marcou o namoro e o noivado? Daí Emmanuel usa um exemplo para entendermos bem. O casamento é igual um estudante que sonha em concluir a faculdade e ter o seu diploma. Conseguido o diploma, ele se pendurar na parede
não vai resolver nada, ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que suar, seja ele médico, advogado, professor, engenheiro. Então, ele conseguiu o diploma, ele vai ter que trabalhar. Assim é o casamento. Livro Leis de Amor, resposta de Emmanuel. E nós vamos encontrar no livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva. Martins Peralva, nesse livro, Estudando a Mediunidade, ele faz um estudo sobre o livro de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade. Então, Martins Peralva relata ali tipos de casamento. Ele fala acidentais. Não houve amor, apenas uma atração física, assim como podem durar, não duram nada. Ele cita a maioria dos casamentos, os provacionais. Essa é a maioria, porque o lar é o cadinho, então a moçada que nos atrapalhou, que nós prejudicamos em vidas passadas, nasce como filhos nossos. Eu lembro que o Célio Costa, médico, expositor espírita, Alexandre Sente, sempre falava, os filhos são os obsessores reencarnados, então vieram para cobrar. Então é provacional. Então, aquela fase do encantamento, do namoro, do noivado e tal, aí vem a realidade. Aí nascem os filhos, aí tem que trabalhar, finalmente cheio de boleto, né? A sua sonha acertar na Mega Sena, mas não dá, né? A aprovação lá, a programação não prevê, né? Então vai ter que suar, né? Vai ter que trabalhar para dar alimento para os barrigudinhos que nasceram. Então, acidentais, provacionais, sacrificiais. Diz que um dos cônjuges é um espírito mais elevado que aceitou na programação reencarnatória receber como esposa ou como marido mais atrasado para recuperá-lo. É o caso no livro Renúncia de Emmanuel, vemos aquele espírito Alcione, né? Reencarna para resgatar um ente querido que permanecia no mal. Então, sacrificial. Então, um tem paciência, tem tudo, o outro atrapalha. Depois tem a consolação, existem os afins, os transcendentes. Então, e ele explica, né? O que vem a ser cada um. Então, para quem quiser saber mais sobre esse assunto, então, no livro Luz do Lar, Som nas Almas, Leis de Amor. É interessante quando perguntaram para ele sobre divórcio, ele respondeu: é melhor divorciar do que cometer o crime. Então, o divórcio funciona como uma amputação que evita a morte. É uma dívida diária. Então, melhor de separar do que o crime. Então, na época do Evangelho era proibido o divórcio. Daí Kardec ele fala que existe divórcio porque não está sendo respeitada a lei de Deus, não existe mais o amor. Por que prender? Né? Nós vemos aqui no Brasil, lá pela década de 60, 70, o senador Nelson Carneiro batalhou para que fosse aprovado o divórcio no Brasil. Daí foi. Então, não deu certo. Se liberte e tem a oportunidade de começar uma outra vida. Tem aquela frase famosa do Chico Xavier: se você não pode voltar atrás e fazer um novo começo, começa agora e faça um novo fim. Então, o Espiritismo ele vai trazendo, esclarecendo o ensino de Jesus. Jesus, conforme vemos lá no Evangelho segundo João, no capítulo 8, versículo 2, diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 2. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, interessante essa frase do mestre. Conheceis a verdade. Como queremos conhecer a verdade? Através do estudo, das pesquisas, do nosso esforço. Nós vemos um livro recebido
Chico Xavier, ditado pelo espírito Neio Lúcio, chamado Jesus do Lar. Então, aqui no capítulo 25, tem aqui a visita da verdade. Então, Neio Lúcio diz assim: certa feita disse Jesus, que a verdade fará livre o homem. Então, é o que nós lemos aqui no Evangelho de João. Que a verdade fará livre o homem. E talvez porque não lhe pudesse aprender de imediato a vastíssima extensão da afirmativa, perguntou-lhe Pedro, no grupo do mestre: Senhor, que é a verdade? Eu gosto muito de ver assim, as perguntas de Pedro, as puxadas de orelha que Jesus dava em Pedro. Então, no livro Boa Nova, tem muitas histórias, né? Pedro falava uma coisa, Jesus chega: Pedro, você está falando mal do imperador? Você conhece o imperador? Você já esteve lá? Então, não fale não, daí dá uma puxada assim, vai. É interessante que o Pedro é um simples pescador, não tinha assim uma cultura. Tá? Daí então, Jesus falou que a verdade é libertar, e ele perguntou: Senhor, o que é a verdade? Daí Jesus diz assim: a verdade total é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar da sublime fulguração. Então, Jesus fala aqui que a verdade é uma luz tão forte que o homem aqui ainda não tem condições de suportar. Então, daí Jesus, vendo que Pedro ainda não tinha captado o ensino, ele passa a narrar uma história, né? Ele criou tipo uma parábola para Pedro assimilar o ensino. Então diz Jesus: numa caverna escura, onde a claridade nunca surgiu, demorava-se certo devoto, implorando socorro divino. Então aí está lá o devoto naquela caverna escura, reclamando do mau cheiro, aquela escuridão, que não suportava aquilo. Daí Deus, compadecido daquele devoto, enviou a fé. A fé chegou na caverna, conversou com o devoto, falou para ele orar, pensar no futuro e tal. Ele se acalmou. Passou um tempo, ele já começou a esbravejar, por que ele fez, que ele não mereceria estar ali, que não suportava o mau cheiro daquela caverna, aquela escuridão. Aí o Senhor mandou a esperança. A esperança chegou com uma mãe calma, né, falando para ele sobre a eternidade. Ele se acalmou. Passando mais um tempinho, começou tudo de novo. Você julgando injustiçado, e Deus não libertava ele, e ele julgava que ele era bom. Daí Deus mandou a caridade. Ele chegou a caridade, né? Acariciou, alimentou, conversou, acalmou ele por uns tempinhos. Logo voltou a repetir tudo o que fazia. Por último, o Senhor mandou a verdade. E a verdade chegou, clarou aquela escuridão da caverna. E o devoto viu que ele estava com o corpo todo cheio de ferida. E aquele mau cheiro partia dele. Então a verdade falou para ele, né, que estava nele melhorar-se, que ele procurasse ver que ele que era o causador de tudo aquilo. O que aconteceu? Então, o cidadão, em vez de assimilar, aproveitar aquilo que aquela mensageira verdade disse, revoltou-se e fugiu para outra caverna escura, onde ninguém disse quem era que estava empestando, que estava com o mau cheiro.
Então era ele o causador. Ele se achava um injustiçado. Então, para encerrar a nossa fala, vamos lembrar aqui do Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 21. O reino de Deus está dentro de nós. Então, os Espíritos falam na reforma íntima, nos melhorarmos. O reino de Deus está dentro de vós. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, capítulo 17 tem o título Ser Perfeitos, temos lá o item 4. Reconhece o seu verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Vamos ver que não somos seres perfeitos, puros ainda. Reconhece o seu verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então, que inclinações são essas? São erros do passado que estão impregnados em nós e nós temos que nos libertar e nos livrar. Então, é necessário muito esforço. Não é fácil. Então, daí veja, verdadeiro espírita, pela sua transformação moral e pelos esforços para vencer as inclinações más. Encerrando, vamos para o último livro de Kardec, a Gênesis, no capítulo 18, item 19. Diz Allan Kardec: somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões más. Somente esse progresso pode fazer que entre os homens reine a concórdia, a paz e a fraternidade. Muita paz, meus irmãos, e Jesus nos proteja sempre.